Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná de Geografia, especialmente para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivos da aula, vamos aos recados importantes. Primeiro, assista às aulas Paraná, pois acesse o Google Classroom, realize as atividades, testando seus conhecimentos e registrando a sua presença. Terceiro, importantíssimo também, comunique-se com seus professores, tire as suas dúvidas. Se você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue assistindo às aulas Paraná pela TV e retirando o material impresso na sua escola. Tema da aula de hoje, vamos fazer uma retomada sobre regiões polares, tratar especificamente, dar um destaque à Antártida, ao nosso polo aqui, o Polo Sul. O objetivo da aula é retomar os temas relacionados à geografia dessas regiões, e hoje, repetindo, com destaque para a Antártida. Na aula anterior, falamos sobre impactos ambientais nessas regiões, Antártida e Ártico, causadas pelo processo de industrialização mundial. Nós percebemos que desde lá da primeira Revolução Industrial, a emissão de gases poluentes foi acelerando esse processo de aquecimento global, que tem como consequência grave também o derretimento das geleiras. A exploração mineral que acontece na região, tem alguns países que disputam ali a exploração econômica da região, também tem causado impactos ambientais para os nativos da região, povos nativos. Aqui trouxe um mapa para vocês, já vou mostrar ele no globo. A gente chama isso de projeção azimutal, eu escolho um ponto da superfície terrestre e imprimo essa visão, vou mostrar aqui no globo para vocês, tá? A mesma visão que nós estamos tendo lá, deixa eu só ajeitar assim mesmo, tá? Essa visão que a gente tem aqui, ó. Temos a presença de mares aqui. A Antártida, como é uma área destinada à pesquisa, uma área que é chamada de área neutra, de interesse mundial, ela abriga muitas pesquisas. Depois do Tratado da Antártica, que a gente vai ver com maiores detalhes, os países resolveram instalar bases de pesquisa lá. Tem várias proibições que a gente vai ver. Então, as terras aqui, ó, foram dados o nome aqui de pessoas importantes, reis e rainhas europeus, da Europa. Então nós temos essa configuração aqui de relevo e tudo mais na Antártida. Nós vamos ver mais alguns mapas para a gente conhecer melhor essa geografia. Mas achei interessante trazer essa projeção aí, não sei se vocês vão se lembrar, no 6º ano fala-se bastante sobre as projeções cartográficas. Alguns aspectos geográficos, lembrando os aspectos geográficos, dizem respeito à população, relevo, clima, vegetação, São 8 aspectos aí que a gente trabalha na geografia. É o mais meridional de todos os continentes, a Antártida é um continente, ela está no extremo sul, do planeta, 14,4 milhões de metros quadrados aproximadamente, é o 4º maior continente, nós temos 6, do mundo. Nele se localiza o Polo Sul, que nós vimos no mapa, deixa eu voltar aqui o mapa para vocês, o Polo Sul, ó, esse centro aqui da Antártida. Acredita-se que a Antártida tenha se formado através da separação do Gondwana. Lembra do Pangeia? Daí tinham 2 continentes, Laurásia e Gondwana. O Gondwana era a massa continental aqui do sul, Provavelmente se formou na separação desse supercontinente. E o resfriamento, lógico, foi acontecendo ao longo de milhões de anos. Trouxe aqui uma imagem ilustrativa, para a gente. Essa é a Antártida vista do espaço. Olha que imagem linda, Aqui dá para perceber até umas formações de relevo, a gente vai ver com maiores detalhes, que existem montanhas, existem formações de relevo de gelo na Antártida. Principal característica da Antártida é mais frio que no Polo Norte, é mais frio e seco, é considerado um deserto de gelo, é uma das áreas menos habitadas do planeta, só temos lá as bases de pesquisa. As primeiras expedições, vocês já devem ter ouvido falar desse cidadão aqui, ocorreram no século XVI, com as grandes navegações, e o primeiro a circunnavegar, ou dar uma volta aí pelo polo, foi o James Cook. Ele era um explorador que trabalhava a serviço dos britânicos entre 1772 e 1775. O James Cook já navegou por várias regiões ali do Pacífico e chegou até o polo. Este cidadão aqui já tem um livro do James Hamilton, que fala sobre a chegada dele na Antártida. James Cook, então, foi esse explorador, um navegador, cartógrafo inglês,
que chegou à patente de capitão na Marinha Real Britânica, mas ele foi de extrema importância para as navegações, as grandes navegações, né? Ele descobriu a Austrália, o novíssimo continente, a Oceania, a maioria daquelas ilhas foram descobertas pelo James Cook, um grande navegador. Clima da Antártica, mais um aspecto, um elemento geográfico, né? Temperaturas médias entre menos 30 e menos 65. Para quem gosta de um friozinho é bom, né? Temos uma polêmica aqui, vocês vão ter que pesquisar isso aí para a próxima aula, meu povo. A menor temperatura do mundo foi documentada lá na Antártida, que chegou a menos 89,2, dia 21 de julho de 1983. Atualmente, após o Tratado da Antártida, vários países passaram a manter essas bases de pesquisa lá na região, tá, galera? A Antártica é uma zona politicamente neutra. Nós vamos ver com maiores detalhes aí o Tratado da Antártida. E, sobretudo, uma área de preservação científica. Mas mesmo com toda essa conservação da região, infelizmente a gente viu que a emissão desses gases poluentes e o aquecimento global vem trazendo impactos ambientais lá, que não são diretamente humanos, lá na região, como acontece no Ártico. Aqui que vem a polêmica, tem essa região, Dome-Fuji Ridge, né, uma região, é o nome da estação de pesquisa do Japão, afirma que nessa região já foram registrados menos 93,2 graus centígrados. Então vocês imaginem como é sobreviver aqui nessas estações de pesquisa, são todas ambientadas, né? Vamos lá, primeiro quiz da aula de hoje. O que ocorreu após o Tratado da Antártida? Letra A, houve proibição de qualquer pesquisa na região? Letra B, muitos países estabeleceram bases de pesquisa na região? Letra C, a exploração intensa de recursos minerais? Ou letra D, o continente passou a pertencer a um grupo de países? A gente já volta para a correção aí. Então vamos lá, oitavo ano, vamos à correção do nosso primeiro questionário. O que ocorreu após o Tratado da Antártida? Tratado esse que veremos com maiores detalhes em breve. Letra A, houve proibição de qualquer pesquisa na região? Letra B, muitos países estabeleceram bases de pesquisa na região? Letra C, a exploração intensa de recursos minerais? Ou letra D, o continente passou a pertencer a um grupo de países? Bingo aí na letra B, né? Depois do Tratado da Antártida, a gente vai ver mais à frente que muitos países do mundo têm estações de pesquisa. Aí a quantidade de gelo, né? A Antártida é 98% do continente está coberta pelo manto de gelo antártico. É o maior manto de gelo, o maior reservatório de água doce do planeta. Aí você me pergunta, não, professor, mas tem crise hídrica, não dá para buscar água no Polo Norte, que a água é doce? Né? Então vocês imaginem o quanto custaria para abastecer as pessoas com água vindo do polo, né? Então, ela está lá reservada, ela segue um ciclo, né, e vai chegar até nós aí, em forma de chuva, por exemplo. Olha aí, os ventos alisos trazem essa umidade dos polos, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e o regime de chuvas da área equatorial, né, das áreas tropicais e equatoriais, ela tem muita influência da umidade que vem dos polos, né? Com uma espessura que pode ir de 1,6 quilômetros, a massa de gelo é muito elevada e o peso dessa massa de gelo, que ele está explicando aqui, ó, ele diminuiu, rebaixou a crosta terrestre para mais de 2,5 quilômetros abaixo do nível do mar. Então eles estão lá no nível do mar, a pressão dessa camada de gelo é tão grande que a crosta acabou deprimindo, houve uma depressão absoluta agora, muitas partes estão abaixo do nível do mar. Alguns lagos subglaciares, né,
correm por baixo dessa camada de gelo, né, lá no subsolo, que estão em estado líquido, né, são esses lagos. Apenas cerca de 2%, né, 98% coberto de gelo, apenas 2% não tem a cobertura de neve, de gelo. Aqui deve vocês verem o paredão de geleiras aqui, né, na Antártida. Aqui a gente pode perceber o problema do derretimento, né, por conta do aquecimento do oceano. Então as correntes levam e as marés vão, como a água está mais aquecida, vai desgastando as geleiras, né, e vai causando o descolamento das placas aqui dos icebergs. Já a morfologia, falar um pouquinho do relevo, aí, ela é dividida em duas, né, por montanhas entre o Mar de Ross e o Mar de Weddell. Temos a presença de alguns mares ali, e é dividida em Antártida Ocidental, ou Antártida Menor, e a Antártida Oriental, ou Antártida Menor. Estão localizados basicamente nos dois hemisférios, ali, se a gente considerar a linha do meridiano. Tá? A Antártida Ocidental está coberta pelo manto do próprio Ocidente, mas a preocupação com essa Antártida na parte ocidental aí é o derretimento, né? O colapso dessa parte aí da Antártida, que pode causar problemas, falei, para várias regiões, né, para o mundo todo. Aqui outro mapa interessante, aqui está retirada a camada de gelo. Nós temos um mapa isométrico que me mostra altitude e profundidade de oceano. Aqui a batimetria e a altimetria, o quanto isso é alto ou não, né, através das cores. Então, retirada a camada de gelo, né, por isso é um continente, tem uma camada de terra por baixo dessa camada de gelo. Está aqui, ó, todo o relevo desenhado e a divisão, né, da ocidental e da oriental, a divisão da Antártida em meridional, em ocidental e oriental. Também temos a presença de atividade sísmica, temos pelo menos 4 vulcões lá, ó, que são considerados vulcões ativos, né, estão em atividade, entram em erupção. Dos 4 aqui eu trouxe o mais alto deles, que é o Berlim, para a gente ver. Trouxe mais um mapa isométrico aqui também para a gente dar uma olhadinha, mas ele tem as linhas, as cotas de altitude aqui, né? Ele está em 3D, para a gente ter uma ideia do que separa as Antártidas, né? Esse relevo congelado. Então, a união de 2 montes aqui formam o vulcão Berlim. A gente vai ver como funciona. É um grande vulcão, é um estratovulcão, que é aquele vulcão que tem um cone, né? Que os piroclastos, ali, aquele material vai se acumulando na cratera e forma o cone. Uma cratera controlada, né, controlada, que eles ficam observando, ela é Mehren-Cratera, que tem 2,5 quilômetros de extensão. Imagina, uma cratera de um vulcão. Esses dois montes, esses 2 vulcões se aglutinam e formam o vulcão Berlim, Mehren e Berlim. Segundo quiz, a Antártida comumente é dividida fisicamente em... Ó, a gente acabou de falar, não pode errar essa ainda. A divisão, então, geográfica lá é Antártida Austral e Meridional, Antártida Central e Litorânea, Antártida Ocidental e Oriental, ou a letra D, Antártida Setentrional e Meridional. É rapidinho, a gente já volta para a correção. Vamos lá, pessoal, correção do nosso segundo questionário. A Antártida ou Antártica comumente é dividida fisicamente em letra A, Antártida Austral e Meridional, Antártida Central e Litorânea, Antártida Ocidental e Oriental ou Antártida Setentrional e Meridional. A gente acabou vendo no último slide, aí, né, na última imagem, Antártida Ocidental e Oriental, que é separada por uma formação de relevo de montanhas de
gelo. E aí, finalmente, chegamos aqui a uma imagem, isso na década de 60, 1961 aproximadamente, quando foi homologado aí o Tratado da Antártida. Né? Foi o último continente a ser descoberto, a ser explorado, né? E nessa reunião eles tomaram algumas decisões importantes. As expedições marítimas, a gente sabe, chegaram a todos os continentes. Qual era a intenção? Anexar territórios e buscar riquezas. Dentre todos os continentes, os 5 que nós conhecemos, o 6º, a Antártida, foi a última região a ser percebida pelos europeus. Por conta disso, eles se reuniram e começaram a discutir como a gente vai dividir essa porção de terra, porque nós temos, né, não diferente lá do Polo Norte, a exploração mineral no Polo Norte ela é liberada, não é proibida, né? Na Antártida também temos a presença de riquezas minerais naturais valiosíssimas, né? Então, Tratado da Antártida, países do mundo inteiro se reúnem, fazem parte hoje desse tratado, o Brasil está aqui, nossa bandeirinha, temos uma estação de pesquisa lá. Depois de uma reunião que ocorreu em Washington, eles decidiram que essa divisão não seria interessante. Né? Eram muitos países querendo explorar a região, isso poderia causar até um conflito. Né? Decidiram oficializar esse continente como uma terra neutra, né? Que não tem proprietário, todos são proprietários. Né? Ou seja, por meio desse tratado, que foi oficializado em 61, estava proibido qualquer ação de exploração nas terras geladas, na Antártida. É proibido exploração mineral, qualquer tipo de atividade econômica. Aí eu coloquei a economia aqui só de propósito, eles não têm uma área econômica. Embora não haja habitantes, cerca de 4.000 cientistas, 4.000 pessoas estão lá fazendo pesquisas no continente durante o verão. Eles têm diversos recursos naturais, porém, a exploração é proibida, é proibido mexer na Antártida. Mas, repito, infelizmente, as nossas atividades, as atividades humanas, a indústria, as atividades que a gente desenvolve aí no dia a dia, elas acabam afetando o continente, né? Infelizmente, essa poluição atmosférica, aquecimento dos oceanos, isso acaba levando o problema até lá. Os países que acordaram que o território fosse utilizado para pesquisa, né? As pesquisas brasileiras estão lá, a gente viu na aula anterior, temos a Estação Comandante Ferraz, que foi reinaugurada depois de ter sido acometida por incêndio há uns 8 anos atrás. Os estudos são relacionados à camada de ozônio, a região sul, o polo, que é a mais atingida, né, pelo buraco aí da camada de ozônio, radiação e alterações climáticas no mundo. Por isso a importância da preservação dos polos, porque eles têm uma relação direta com a regulação do clima no planeta, beleza? E aí a pergunta que não quer calar, Antártida ou Antártica? A gente sabe que as duas grafias, o modo de falar, estão corretos. Depende do país, do idioma que está sendo usado, vai ser Antártida ou Antártica. A resposta é as duas. A grafia das duas palavras é correta e elas podem ser utilizadas para se referir ao continente mais frio e seco do planeta. Nós tivemos uma diferenciação aqui, Antártida ou Antártica, porque Antártica é o nome é a marca, o nome de uma bebida, né? E foi trocado, a gente utiliza mais falar Antártida, porque Antártica, repito, remete ao continente gelado, mas também remete a uma marca aí do comércio de bebidas. Número 3. Destaque algumas características do continente gelado, ou seja, alguns aspectos geográficos, né, ou aspectos gerais. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para a correção.
Então vamos lá, pessoal. Hoje, excepcionalmente, temos uma atividade aí para vocês, né? Estamos trabalhando mais com os quiz. Então, eventualmente, trarei algumas aí. Destacar algumas características do continente gelado. Vamos a algumas delas. É o quarto maior continente do mundo, nós temos 6, né? Possui 98% do seu território coberto de gelo, aquela camada espessa de gelo, que é tão espessa que acabou reprimindo, né, a crosta terrestre, colocou algumas regiões da Antártida abaixo do nível do oceano. É o continente mais frio e seco do planeta, um grande deserto formado por enormes geleiras. Esclarecer essa questão também. Desertos, nós associamos sempre o deserto a áreas arenosas, mas deserto quer dizer desabitado. Não está relacionado diretamente à formação de relevo, ao clima, né? Então, são áreas desabitadas. E a Antártida é o maior deserto do mundo. Nós temos lá 4.000 cientistas apenas, né? Não temos população. Não possui população residente fixa, apenas pesquisadores. E, além disso, é a proibição, né, da exploração econômica. Se não houvesse a proibição, nós poderíamos ter lá cidades, como temos no Ártico, né? Alguns países que têm porção de terra no Ártico, tem as suas cidades lá no Polo, a exploração mineral é autorizada, é liberada, né? Mas nessa região aqui nós só temos os pesquisadores, beleza? Então essa retomada que fizemos aí sobre as regiões polares, mais especificamente o caso da Antártida, que é considerada um continente, o quarto maior do mundo, é mais frio que no Polo Norte, né? Houve um tratado aí na década de 60, o Tratado da Antártida, para impedir que essa área fosse explorada economicamente, que ela fosse mantida, preservada, né, com autorização somente para pesquisas sobre o clima, sobre o buraco da camada de ozônio, que tanto prejudica, né, o nosso planeta, a entrada dos raios solares, ficamos sem essa proteção. Esse problema é mais grave no Polo Sul do que no Polo Norte, né? O derretimento das geleiras, que vem acontecendo, causando problemas na Antártida, que apesar de não ter a população, ser uma área só de pesquisa, sofre indiretamente pela poluição atmosférica, a emissão de gases poluentes, de efeito estufa, que causa o aquecimento global e vem trazendo problemas aí para a região. Vimos que a Antártida, a estação brasileira, né, da Antártida, Comandante Ferraz, foi reconstruída, está lá funcionando a todo vapor, né, porque sofreu, infelizmente, foi acometida por um incêndio aí há alguns anos atrás. Beleza, meu povo? Agradeço aí a atenção de todos. Essa foi mais uma aula Paraná. Muito obrigado e até a próxima.